Você pode caminhar neste exato momento sobre as cinzas de sua velha vida e ainda assim conter em seu peito a centelha de um universo inteiro esperando para nascer. A maioria vive como se estivesse algemada à realidade, como se os limites impostos por circunstâncias externas fossem grilhões definitivos, como se a vida fosse uma sentença já escrita por mãos alheias. Mas há um segredo, um código oculto, enterrado sob o barulho incessante do mundo moderno, e ele vive dentro de você, pulsando como um motor silencioso, mas infinitamente poderoso, sua mente subconsciente. Joseph Murphy não foi apenas um escritor. Ele foi um desbravador da arquitetura invisível da realidade, um engenheiro do espírito. E o que ele nos revelou com convicção inabalável é que cada ser humano carrega dentro de si um cofre, não de ferro, mas de fé. Um cofre que não guarda moedas, mas possibilidades. E esse cofre, essa estrutura profunda e silenciosa, é o subconsciente. Um território vasto, moldável, vibrante e, acima de tudo, criador. Porque tudo o que você vive, tudo, começa não fora, mas dentro. Sua saúde, sua fortuna, seus fracassos e vitórias são projeções de filmes rodados no projetor silencioso da mente interior. Você pode mudar o mundo inteiro, não tocando nele, mas tocando o que o projeta. Essa é a revolução. Pense nisso. Edison falhou 1000 vezes, mas cada tentativa era um comando lançado ao seu subconsciente. Eu sou capaz. Carnegie, um menino pobre e imigrante, não venceu pela sorte. Venceu por alimentar imagens mentais de grandeza até que o universo se rendesse a elas. Disney viu castelos antes que qualquer pedra fosse empilhada, porque a mente que imagina é a mesma que manifesta. A chave está em entender a linguagem do cofre. O subconsciente não responde à lógica, ao medo nem às desculpas. Ele responde à crença, à imagem, à repetição, à emoção. Ele é como o solo fértil que aceita qualquer semente, flores ou ervas daninhas. Plante miséria com palavras de derrota e colherá caos. Plante abundância com imagens de fé e colherá milagres. Ele não julga, ele apenas obedece. Mas atenção, o cofre não se abre para os indecisos. Não se abre para os que recuam à primeira dificuldade. Ele exige clareza. Clareza é poder. E o que você pede com clareza, sentindo com intensidade e mantendo com disciplina, já está sendo formado, mesmo que seus olhos não vejam ainda. Essa é a primeira verdade que separa o desperto do adormecido. Você não vive a vida que deseja, você vive a vida que aceita como verdade. E aqui começa a jornada. Uma jornada não de passos físicos, mas de alinhamento interno. O mundo externo é apenas a sombra projetada pela luz, ou escuridão, de seus pensamentos mais profundos. Para mudar sua realidade, você precisa mudar sua programação. Você precisa se tornar o roteirista da sua mente subconsciente, e não apenas o ator de um roteiro que outros escreveram. Como? Através da repetição de imagens claras, declarações poderosas, afirmações que toquem a emoção. Porque emoção é o combustível da criação. Napoleon Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas Joseph Murphy foi além. Ele disse: a mente subconsciente aceita o que você realmente sente como verdadeiro, não o que você deseja vagamente. Essa é a diferença entre querer e criar, entre sonhar e manifestar. O desejo sem fé é vento. A fé sem ação é semente sem água. Imagine agora um escultor. Diante dele, um bloco bruto de mármore. Ele não vê a pedra, vê a forma escondida dentro dela. Sua ferramenta, a visão interna, sua paciência, inabalável. Sua persistência, absoluta. Assim também você deve olhar para a sua vida, como matéria bruta esperando ser moldada pela imaginação, pela palavra, pela ação. Eis o que nunca lhe disseram. Seu destino não é fixo, é fluido, é plástico, é programável. Seu subconsciente é como um supercomputador esperando instruções, e a linguagem que ele entende
é o que você repete com convicção diariamente. Pare agora e olhe para a sua vida. Veja o que se repete. Veja os padrões. Veja os ciclos. Todos são reflexos de programas instalados em silêncio, por palavras ditas por outros, por traumas não resolvidos, por frases que você ouviu e aceitou como dogmas. Você não é seus erros, não é seus pais, não é suas contas. Você é o que escolhe alimentar dentro da mente. E esse é o maior milagre que Murphy ensinou. Você pode reprogramar sua realidade. O subconsciente não distingue verdade de mentira. Ele não tem senso de humor nem senso crítico. Se você disser 1000 vezes por dia, sou fraco, ele obedecerá. Se disser sou forte, ele obedecerá também. E isso muda tudo. Porque no final das contas, o que limita você não é o mundo nem os outros. É a narrativa que você aceita como sua. O mundo está cheio de homens e mulheres brilhantes, vivendo muito abaixo de seu potencial. Não por falta de talento, mas por excesso de autossabotagem. Por falarem consigo mesmos como inimigos. Por acreditarem que são pequenos demais para grandes sonhos. Mas você não foi feito para rastejar. Foi feito para criar. Não para mendigar migalhas emocionais, mas para andar de cabeça erguida sabendo que há um poder dentro de você que molda o impossível. Você não é um acidente. Você é uma centelha do Criador. E o Criador cria, sempre. E se você ainda duvida, olhe à sua volta. Tudo o que existe, o celular em sua mão, a cadeira em que está sentado, o prédio que habita, tudo foi ideia antes de ser matéria. Tudo foi concebido na mente antes de nascer no mundo. E o que alguém criou, outro alguém pode criar de novo. E melhor. E maior. Você pode. A cada palavra que escuta agora, algo está despertando aí dentro. Talvez seja leve. Talvez seja um sussurro. Mas esse sussurro é a voz da alma dizendo: há mais em mim do que me disseram. E há. Porque o subconsciente, quando ativado com intenção, é um cofre que se abre e jorra possibilidades infinitas. E jorra possibilidades infinitas. Mas o que você faz com essa abundância? O que acontece quando o cofre se abre e você se depara com o potencial bruto da criação? A maioria recua, sabota, hesita. Porque há algo mais profundo do que a ambição em jogo, a identidade. Você jamais irá além do que acredita merecer. Essa é a verdade que muitos evitam, mas que Joseph Murphy fez questão de revelar. Não adianta repetir afirmações se lá no fundo você não se sente digno. Não adianta desejar sucesso se seu coração ainda vibra na frequência da escassez. O subconsciente é o reflexo da sua crença mais íntima e ele cria não o que você diz, mas o que você é. É por isso que a mudança real começa com consciência, com o ato radical de examinar cada pensamento automático, de identificar as frases que você repete em silêncio quando ninguém está olhando. Não sou bom o suficiente. Isso não é para mim. Nunca vou sair do lugar. Cada uma delas é um tijolo no muro invisível que te separa da vida que você quer. E esse muro não será derrubado com força bruta. Será dissolvido com clareza. Clareza é o farol no nevoeiro. É o raio que atravessa a confusão e ilumina o caminho. Quando você define com precisão o que quer, por que quer e como vai sentir ao conquistar, o subconsciente recebe o mapa e começa a trabalhar. Sim, mesmo quando você dorme, mesmo quando não percebe, porque ele não descansa. Ele molda, ele conecta, ele atrai, mas a clareza exige coragem. Coragem para abandonar o conhecido. Coragem para soltar velhas versões de si mesmo. Coragem para encarar o espelho e dizer: eu sou o responsável. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Que não são os outros, nem o governo, nem os pais, nem a sorte que definem sua realidade. É você. Sempre foi. Não há vítima no domínio da criação consciente. Há criador ou há repetidor. Você escolhe. Walt Disney foi chamado de lunático. Ford foi ridicularizado por tentar fazer um motor de 8 cilindros. Lincoln enfrentou derrota após derrota antes de alcançar a presidência. Todos tinham algo em comum, uma visão que não recuava.
Uma imagem mental que queimava mais forte que a dúvida. E essa visão era alimentada diariamente, pela fé, pela palavra, pela ação. É isso que você precisa cultivar, uma visão tão clara, tão detalhada, tão emocionalmente carregada, que o subconsciente comece a mover montanhas em sua direção. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, intuições brotam, coincidências se alinham, porque o universo responde ao que você vibra, e você vibra o que acredita ser real. Mas atenção, visão sem propósito é apenas fantasia. Sonhar grande não basta. Você precisa saber por que quer, para quem, para quê. Porque o subconsciente responde a propósito com intensidade redobrada. Ele acelera a manifestação quando sente direção, quando sabe que há uma missão maior em jogo. E propósito não é algo que se encontra pronto, é algo que se constrói. Com base em seus dons, em suas feridas, em suas paixões. Propósito é quando sua história encontra utilidade, quando sua dor se transforma em ponte para a cura dos outros, quando aquilo que quase te destruiu se torna o que fortalece os outros. Esse é o segredo dos grandes. Eles não fogem do sofrimento, eles o transmutam. Transmutar é transformar chumbo em ouro, medo em força, dúvida em ação. E o fogo dessa transmutação é a disciplina. Não adianta plantar crenças novas se você não as rega com ação diária. O subconsciente ama repetição. Ele confia naquilo que vê todos os dias. Por isso você precisa se comprometer com uma nova prática, mental, emocional, física. Seja afirmar todas as manhãs, visualizar todas as noites, agir todos os dias, criar rituais que solidifiquem a nova identidade. Porque a identidade não é fixa, ela é moldada. E quem a molda é você. Mas haverá resistência. Sempre há. A velha mente vai tentar puxar você de volta. Vai dizer que é tarde demais, que não vale a pena, que você nunca vai conseguir. Essas vozes não são inimigas. São apenas sinais de que você está saindo do padrão. E isso é bom, porque todo salto quântico vem precedido por turbulência interna. Você não vence o velho você com guerra. Vence com substituição. Substitua o medo por foco, a dúvida por fé, o cansaço por visão. E, acima de tudo, substitua a pressa por gratidão. Gratidão é a linguagem secreta do subconsciente. Quando você agradece antes de ver, o subconsciente entende. Isso já é real. E começa a agir como se fosse. Gratidão cria sinapses, cria estado, cria atração. E quanto mais você agradece, mais motivos você tem para agradecer. Comece agora. Feche os olhos por um instante e veja a vida que quer. Sinta-a, respire-a, ande por ela como se já existisse. Agradeça por ela e mantenha essa sensação. Não por segundos, por horas, dias, semanas. Torne essa realidade interna mais familiar do que sua vida atual e, inevitavelmente, ela se tornará a externa. Porque o subconsciente é um servo leal. Ele obedece sem questionar. Ele age com precisão. E ele responde a uma única autoridade: você. E ele responde a uma única autoridade: você. Essa é a responsabilidade mais libertadora que existe, e também a mais temida, porque ao aceitar isso, você destrói todas as desculpas, elimina todas as muletas emocionais, rompe com todos os papéis de vítima e começa, finalmente, a construir uma nova realidade, de dentro para fora. Mas essa construção exige um ingrediente que separa os visionários dos sonhadores: resiliência. Resiliência não é resistência cega, não é aguentar tudo com os dentes cerrados. É adaptação consciente, é manter a fé mesmo quando os ventos mudam. É entender que todo atraso aparente, todo obstáculo inesperado, toda curva no caminho são parte do refinamento da sua identidade criadora. Você não está sendo testado, está sendo moldado. Imagine uma espada. Antes de brilhar no campo de batalha, ela foi dobrada e batida centenas de vezes. Suportou o calor do fogo, a pressão do martelo, o silêncio da forja. Assim também é sua mente subconsciente, forjada nas experiências, calibrada nos desafios, aguçada nas quedas. Você não falha quando tropeça.
Você falha quando abandona o que sabe que nasceu para ser. E nesse ponto, é vital compreender o papel do aprendizado. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente aprende não só com palavras, mas com imagens, emoções e experiências. Isso significa que cada erro é também uma instrução. Cada fracasso é um dado valioso. Cada dor contém uma chave, se você estiver disposto a escutar. A pergunta certa não é: por que isso aconteceu comigo? É: o que o universo está tentando me ensinar com isso? Essa mentalidade transforma qualquer cenário, porque ao adotar a postura de aprendiz eterno, você nunca sai menor de uma experiência. Você sai mais sábio, mais forte, mais claro. E com essa sabedoria você volta a alimentar o cofre. Sim, o ciclo é contínuo. Você imagina, acredita, sente, age, aprende, reprograma e recomeça. A cada volta, você se eleva. A cada volta, seu subconsciente se alinha mais. A cada volta, o mundo responde com mais precisão. E chega um momento em que o impossível se curva diante da sua convicção. E isso não é romantismo, é ciência. A física quântica confirma: o observador altera o observado. O foco cria colapso da função de onda. A intenção afeta a realidade. O que Joseph Murphy dizia de forma espiritual, a ciência hoje confirma em laboratório. A mente molda a matéria, e o subconsciente é o molde mestre dessa criação. Por isso, não subestime o poder de seus pensamentos. Eles não são passageiros, são sementes. E o solo subconsciente não distingue joio de trigo. Ele só faz crescer o que você rega. Então, o que você tem regado? Será que suas palavras alimentam grandeza ou limitação? Será que suas emoções vibram em amor ou medo? Será que sua visão é expansiva ou encolhida pela comparação? O mundo moderno vive intoxicado pela atenção fragmentada, pela pressa, pela ansiedade do agora ou nunca. Mas a criação consciente exige presença. Presença é poder. Presença é o ponto onde tudo acontece. É no agora que você planta. É no agora que você sente. É no agora que você programa. E quando você aprende a habitar o agora com intenção, você se torna invencível. Porque quem domina o agora domina o futuro. É por isso que os mestres da mente sempre foram mestres do momento. Não se perdiam no passado, nem viviam escravizados por um futuro hipotético. Eles entendiam que a única coisa real e criadora é o que você vibra aqui e agora. Então pare, respire, sinta. O que você está criando neste exato instante? Talvez esteja sentindo um fogo acendendo, uma lembrança de quem você já foi, antes de aceitar as limitações do mundo, um eco do seu verdadeiro poder. E se isso está acontecendo, então tudo já começou, porque o despertar do subconsciente é o começo de uma nova era pessoal. E essa era será marcada não por ausência de problemas, mas pela presença inabalável de um eu criador. Você começará a perceber que as portas que pareciam fechadas não existiam. Eram ilusões sustentadas por velhas crenças, que os limites que pareciam intransponíveis eram feitos de palavras alheias que você aceitou como suas. Que os muros que te cercavam estavam dentro da sua mente e você acabou de encontrar a chave. Você vai se lembrar de tudo que deixou para depois, dos sonhos que enterrou, das ideias que arquivou, e vai sentir algo retornar, a vontade, a fome, o chamado. E esse chamado não é só por mais dinheiro, mais sucesso, mais conforto, é por realização, por expansão, por cumprir o que veio cumprir. Porque a mente subconsciente não foi dada a você como brinquedo. Ela é ferramenta sagrada, é ponte entre o visível e o invisível, entre o que é e o que pode ser. E uma vez que você compreende isso, uma vez que você experimenta esse poder, não há mais volta. Não há mais volta, porque algo em você foi ativado, algo que não pode mais ser desacreditado nem deslembrado. O véu caiu, a cortina se abriu, e agora você viu o que antes estava oculto. O cofre sempre esteve dentro de você. O segredo sempre foi seu, a chave, sua atenção e o conteúdo ilimitado.
você começa a andar diferente, a falar diferente. Não porque está fingindo confiança, mas porque está encarnando verdade, sua verdade. Você já não pede permissão, você já não busca aprovação, porque agora você está criando. Criando com a mente, criando com a emoção, criando com a palavra. E então, começa a ver o mundo mudar. A oportunidade que antes passava despercebida, agora brilha. A ideia que parecia impossível, agora parece inevitável. A conexão que você precisava surge. Porque tudo o que está fora dança conforme a música que você toca por dentro. E sua orquestra agora toca sinfonias de clareza, propósito, fé e ação. Você se torna um campo magnético, um centro de gravidade de possibilidades. E não há nada esotérico nisso. É pura mecânica da mente. Você emite frequências com seus pensamentos e emoções, e o universo responde com aquilo que está no mesmo tom. Por isso, você cuida de seus pensamentos como um jardineiro cuida da semente mais rara, porque sabe que cada ideia é um embrião de realidade, que cada frase que você permite crescer dentro de si pode virar destino. E o mais extraordinário de tudo, você para de correr atrás. Você começa a atrair, não porque cruzou os braços, mas porque alinhou seu ser inteiro com a imagem da vida que quer viver. Isso não é esperar, isso é vibrar. Você age com fé, anda com convicção, fala com autoridade. Não a autoridade que domina, mas a que ilumina. A autoridade de quem lembrou quem é. E quando a dúvida volta, como volta a todos, você a reconhece, mas não se rende. Você a observa, mas não se identifica. Porque sabe, a dúvida é sombra, e sombra não sobrevive à luz da consciência. Você traz tudo à luz. Você fala ao subconsciente como se falasse a um aliado. Não o maltrata, não o ignora, não o negligencia, você o nutre. Com imagens de vitória, com palavras de abundância, com gestos de coragem. E o mundo, inevitavelmente, se curva. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Esse é o milagre final. Não há nada fora de você que não possa ser transformado por aquilo que há dentro de você. Joseph Murphy disse: o subconsciente aceita o que você realmente sente como verdadeiro. E agora você sente, agora você sabe. E esse saber é libertação. Libertação de uma vida automática, de um futuro herdado, de uma identidade emprestada. Você não é seu passado. Você não é seus erros. Você não é sua conta bancária. Você é o que escolhe alimentar agora com intenção, emoção e direção. Você é, sempre foi e sempre será o Criador. E neste exato momento, enquanto essas palavras ecoam dentro de você, a criação já começou. Porque cada nova crença semeada, cada nova imagem mental cultivada, cada nova decisão tomada com convicção, são as fundações da nova realidade. Você não precisa esperar, não precisa pedir, não precisa convencer ninguém. Basta acessar o cofre, programar com clareza, agir com disciplina, vibrar com gratidão e confiar. Confiar que o universo conspira com quem conspira com ele, que a mente subconsciente é o terreno mais fértil do mundo e que, quando você planta com fé, a colheita é inevitável. E então você anda. Anda com olhos que enxergam além da matéria, com um coração que sente antes de ver, com uma mente que sabe que tudo já está feito, basta sintonizar. Esse é o poder, essa é a promessa, essa é a verdade. A mente subconsciente é seu cofre da criação, e a chave sempre esteve em suas mãos. Agora use-a.